Boa noite a todos. Estamos começando a terceira aula sobre o prólogo do Evangelho de João. Nós havíamos lido essa primeira parte aqui, é, que foi de boa, foi bastante simples. Agora vamos para a primeira inserção da figura de João Batista na, na segunda parte, que vai dos versículos 6 a 8. Eu havia falado na aula passada que se tratava de uma espécie de concessão ao Batista, que era uma figura importante, uma seita da época e que era provável que, por questões de discordâncias religiosas, houvesse um desentendimento entre os seguidores de João Batista e os seguidores de Jesus Cristo. Então, João, ou quem quer que tenha escrito esse evangelho, teria então inserido no prólogo, que originalmente seria uma espécie talvez de hino cristão primitivo, certas passagens até lisonjeiras sobre João Batista, porém colocando ele em uma posição espiritualmente inferior a Jesus, né? Normalmente, quando pensamos em batizado, pelo menos naquele contexto, batizado, desculpa, foi o gato. Batizado significa que alguém espiritualmente superior batiza alguém espiritualmente inferior. Então, tendo João Batista batizado Jesus, e isso é algo que os historiadores em geral, laicos ou não, admitem sem maiores problemas, tendo João Batista batizado Jesus, é, o que naturalmente alguém pensaria com essa informação é que João Batista é superior espiritualmente a Jesus. Então, como eu havia dito na semana passada, duas passagens sobre o João Batista aqui. Uma delas, inclusive, tem uma duplicata um pouco mais adiante, não muito adiante, mas um pouco mais adiante. E hoje nós vamos ver a primeira dessas passagens que vão do versículo 6 a 8 do capítulo 1, né? Então, vou fazer a leitura em grego, na sequência eu vou dar uma tradução qualquer, vocês podem acompanhar pela tradução da Bíblia de Jerusalém, e na sequência vamos discutir a sintaxe do texto. Muito bem, eu vou fazer novamente com a pronúncia reconstituída, apenas mais confortável para mim. Egeneto anthropos apestalmenos parateu onomautoi Ioannes. Hou tenes martyrian, hina martyressae peritu potos, hina pantes pisteusos idiauto, huc en keinos topos, algina martyressae perito potos. Veja que aqui tem um iota suscrito que não apareceu. Leio então a tradução. Surgiu um homem, ou havia um homem, enviado por Deus, ou enviado da parte de Deus. O nome dele era João. Ele veio como testemunha, para testemunhar sobre a luz, para que todos crescem por meio dele, ou por causa dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho, a fim de testemunhar sobre a luz, acerca da luz. Vejam que a luz já foi referida logo aqui em cima, né? E a, a sequência do, do versículo 5º é naturalmente o versículo 6. Então, se nós lermos aqui em cima, né, nós temos: e a luz brilha na treva, e a treva não a compreendeu ou não a capturou, né? Era a luz verdadeira que ilumina todo homem, etc, etc, né? Então, embora esses três versículos aqui falem da luz,
o papel deles é inserir a figura, a figura do Batista no início do Evangelho. Então vamos para a nossa sintaxe. Esse verbo egeneto, né, aqui, egeneto anthropos, é uma linguagem muito econômica, né? O que está escrito aqui é surgiu ou houve um homem, ou nasceu um homem, qualquer coisa desse tipo. Lembrem que egeneto vem do verbo gignomai, que é um verbo que tem é, muitos significados. Ele pode ter simplesmente o significado de nascer, o significado de se tornar, mas aqui se tornar não, né? Vamos ser mais gentis com a própria língua. Então, nascer, da onde ele compartilha, né, a noção de Gênesis, né? Tornar-se, ou seja, quando a gente diz que algo se torna outra coisa, você usa o verbo tornar-se como um verbo de ligação aqui. Pode simplesmente ter o sentido de ser, né? Pode ter também o sentido de haver. Né? Então, egeneto, nós vimos na aula passada, se trata de um aoristo segundo temático do verbo gignomai, que pode significar todas essas coisas. E anthropos aqui, que é homem, vejam que está sem artigo, não é? E quando está sem artigo, normalmente nós traduzimos pelo artigo indefinido em português, um homem. Então, basicamente, o que nós temos é houve ou surgiu, né, um homem. Vejam que Gêneto está na voz média, né? Gignomai também está na voz média. Então, eh, e está no auristo. Veja que João não faz um grande caso sobre a diferença entre auristo e imperfeito. Muitas vezes ele vai usar um em vez do outro no seu texto. Então, temos no versículo 6, né, houve, acho que é assim que normalmente se traduz, houve um homem, ou havia um homem. Né? Se nós formos interpretar, se nós formos interpretar no sentido não aurístico, mas imperfectivo, havia um homem. Na sequência, temos apestalmenos para Theou. Esse apestalmenos é uma coisa um pouco estranha para quem está começando a aprender o grego, porque apestalmenos, na verdade, é um particípio e é um particípio perfeito, né? O particípio, o perfeito, ele tem basicamente dois sentidos, né? Ou é um estado presente, claro que sendo estado presente, normalmente é fruto de uma ação passada, e dessa noção de um estado presente, ele pode ser tomado também como se referindo à ação que deu origem a esse estado, então, uma ação no passado. E essa ação no passado, nós chamamos, quando ele significa essa ação no passado, nós chamamos esse perfeito de perfeito aurístico, porque ele vai ter o mesmo uso do auristo, né? O latim também tem um perfeito, né? E o perfeito no latim é quase sempre o perfeito aurístico, né? Agora, como é que eu sei que isso aqui é um perfeito? Isso aqui é o verbo. ah, o verbo é apostelo, ou apostelo.
teleo ou apostelo, né? Então vamos com essa base aqui, apostelo. Vejam que o verbo ah, ele tem essa preposição aqui, apo e stelo. E quando nós olhamos para o particípio tem um y em vez do ômicron, né? E o que que nós normalmente pensamos quando vemos um y? Que se trata de um aumento. Só que o aumento, ele não passa para os particípios. Os particípios não têm aumento. Então, isso aqui não pode ser um aumento. O que que aconteceu aqui? Esse verbo apostelo, veja que apo é a preposição e você tem a raiz stelo, essa raiz stel, o, na verdade, aposteleo, eu acho. Mas o que me interessa mais é isso aqui. Ahn, Quando nós vamos para o perfeito em grego, normalmente, como é o caso ah, do, do verbo gignomai, como que nós construímos esse perfeito? Isso aqui é um redobro do presente, nós tiramos o, o ablaut que nós usamos no perfeito com go, então esse radical aqui nós vamos usar gon, né? E nós precisamos de um redobro no perfeito. Como é que eu faço o redobro no perfeito? Eu pego essa primeira consoante aqui, por isso que se chama redobro, redobro, então acompanhado de y, coloco o radical e então é, coloco, nesse caso aqui, a vogal temática, é Gegenomen, Gegenomen, ok? Agora, no caso de verbos que começam com uma sequência de duas consoantes, em geral, né, há exceções, o perfeito vai ter um redobro, não ah, repetindo a consoante, mas o redobro vai ser igual ao aumento. Só que esse redobro, ele acaba fazendo parte do tema. Ele não é alheio ao tema, não, ele é parte do tema. Então, se ele é parte do tema, e uma vez que eu tenho aqui um particípio que é um particípio perfeito, o redobro que faz parte do tema é transferido para o particípio. Então, quando nós temos apo mais né, uma preposição né, prefixada com uma vogal mais uma vogal, essa vogal aqui é mantida e cai o, né? Então, eu vou ter a pes. Aqui, no presente, nós temos um grau Y do ablaut, né? Agora, o ablaut, ao que parece, no perfeito, ele tem um grau zero. Então, nós temos S, sigma, tal, lambda, e aqui, para garantir a pronunciabilidade da palavra, quando isso acontece, se gera um alfa, né? Um alfa, um tipo de alfa eufônico. Então, é por isso que aqui nós temos a pestal, né? Menos. Então, ele é um particípio perfeito. Tem alguma irregularidadezinha aqui ah, que eu não vou explicar. Mas tem uma outra marca importante do particípio, que é a posição do acento. Todos os particípios que terminam em breve, breve, vão ter o acento aqui. O perfeito vai ter o acento na penúltima, né? Ele é
Ele é paroxítono, sempre o particípio perfeito, né? O particípio perfeito médio é paroxítono, não é proparoxítono. Embora a, a última sílaba seja de fato breve. Então, é, não há maiores problemas aqui. Versículo 6, houve ou havia, né? Houve um homem. Apestalmenos, então. O verbo aposteló é o verbo enviar, né? Apestalmenos, então, é enviado. Enviado, hum, enviado por Deus. Por Deus. Veja que aqui nós temos hum, para mais genitivo, né? Normalmente isso quer dizer ao lado de, ou junto de, ou algo assim. Só que aqui é um verbo, o apestalmenos é um verbo de meio que de movimento, vamos dizer assim, e o parar não quer dizer que ele estava junto de Deus, né, mas que Deus foi quem providenciou a sua vinda, né? Então, enviado por Deus, onoma autoi, Ioannes, né? Aqui temos aquela construção que eu não sei se vocês lembram, ah, é, de uma coisa assim, quando o grego diz algo como eu tenho um pai, ele se expressa assim: há um pai para mim, né? Então, algo como este pater, pater moi, com isso aqui no dativo, né? Então, aqui é mais ou menos esse tipo de construção, né? Não tem o verbo, mas nome, onoma, tá no nominativo, né? Onoma, para ele, autoi, é Ioannes. Aqui, o nome dele, a gente pode simplesmente traduzir o nome dele. O verbo não está expresso. O nome dele é João. Era, né? Era João. Então também não tem maiores problemas aqui. O verbo está no passado, porque a narrativa está toda no passado. Então, seu nome, o nome dele, seu nome era João. Agora, novamente temos esse hutos aqui, que eu havia explicado na aula passada, que se trata de um pronome. E ele está na sua função de pronome de terceira pessoa, né? Quando a gente vai usar um sujeito, que é um pronome de terceira pessoa, em grego não há pronomes de terceira pessoa, então a gente pode usar ou hutos ou ekeinos, simplesmente para ele, né? Então, hutos elten eis martirian. Literalmente o que está escrito aqui é ele veio para eh, testemunho, né? Testemunha é martiria. Agora, é engraçado, né? Que esse para aqui é o verbo eis, é a preposição eis mais o acusativo. Na verdade, ele veio na função, de testemunha aqui, mas testemunha é um substantivo, né? Ele veio para dar testemunho, algo assim. É uma linguagem bastante condensada, né? É, ele veio para testemunho, literalmente isso. E o eis deslocado daquela sua função de entrar, né? Claro, ainda tem alguma relação com isso, mas não seria um uso muito normal do grego.
que me interessa aqui é esse verbo que está aqui. Elten. Elten é o que o radical é elt, né? Isso aqui nós chamamos de um radical supletivo. O que é um radical supletivo? Quando nós temos alguns verbos que em português nós chamamos de defectivos, ou seja, eles não têm todas as formas. Às vezes, em grego, e mesmo em português, nós introduzimos radicais diferentes para fazer as vezes daquele verbo, né? O verbo ser em português, por exemplo, no passado, no presente sou e no passado eu fui. Eu não sei se vocês se deram conta, mas o radical desses dois verbos são radicais completamente diferentes. Porque o verbo, né, que fui, né, foste, foi, fomos, etc., não é originalmente o mesmo verbo que o verbo ser. Então, o verbo ser toma de empréstimo um radical, e geralmente um radical que não é mais usado, nesse caso, para fazer a conjugação em um tempo verbal que ele não tem. Ele não tem esse tempo verbal. No caso do grego, isso aqui é um radical supletivo do verbo talvez mais odiado dos estudantes de grego, que é o verbo erchomai, que é o verbo ir, ou vir, ou andar, seja lá o que for. Então, aqui não tem maiores problemas, porque uma vez que o radical é esse aqui, elt, como que nós fazemos o auristo? Nesse caso, uma vez que se o radical troca, o auristo é radical diferente do presente, o auristo é o auristo segundo, não é o auristo sigmático, não é o auristo primeiro, né? E, em geral, o auristo segundo, ele é um auristo temático. Ele pode não ser temático, nesse caso aqui ele é temático. Então, eu faço o auristo da seguinte forma. ah, Perdão. Aumento mais o radical específico do auristo, mais a vogal temática, mais a desinência secundária, nesse caso, a desinência secundária ativa. Então, quando eu tenho um verbo cujo radical começa com vogal, o aumento acontece pelo alongamento dessa vogal. Então, o Y normalmente alonga em eta, então eu sigo ELT. Nesse caso aqui, ele veio, então nós temos a terceira pessoa do singular, e a vogal temática da terceira pessoa do singular é o Y, né? Vocês lembram da o, e, o, primeira, segunda, terceira, singular, plural. Então, ELTE não não tem exatamente a desinência, e o ni aqui é o ni chamado eufônico. Hum? E nesse caso aqui, ele é eufônico porque a próxima palavra começa com vogal. Bom, continuando então, no versículo 7, nós temos hum, ele veio para dar, vamos dizer assim, testemunho. Veja que martiria é testemunho, não testemunha. Testemunha é mártir. Martirian é testemunho. É aquilo que o mártir faz, que é dar testemunho. E aqui nós temos ahn, a, a, uma construção com rina, né? No grego ático, que é aquele grego que a gente aprende no Aprendendo Grego, rina é uma partícula que introduz uma oração, digamos assim, final, né?
com, ou seja, a finalidade com vistas a. No ático, rina sempre é seguido pelo subjuntivo. No koiné, e mais especificamente no grego bíblico, às vezes você vai ter rina, aliás, muitas vezes você vai ter rina mais futuro do indicativo, que é algo que a gente tem aqui, ó, martiressai é futuro é, do indicativo, né? Que é martire o mai, martire e sai. Hum? O sigma do futuro acaba é, a- aumentando a vogal que veio antes. Então, aqui não tem maiores problemas. Para, com vistas a, mas podemos dizer para dar testemunho acerca da luz. Hum? Aqui, novamente, nós temos rina pantes, pisteusus in autu. Novamente temos essa construção com rina, né? Mas pisteusus in agora do verbo pisteu, ó, na, na terceira pessoa na terceira pessoa do plural. Pantes é o sujeito, está no nominativo, não é particularmente problemático, e diautu é aquela dia mais autu. Nós havíamos falado na aula passada que essa preposição dia, ela pode ser construída, os sintagmas preposicionados com dia podem ser construídos com acusativo, ou com genitivo. Quando é com acusativo, geralmente tem o sentido de por causa de. Quando é com genitivo, é por meio de ou através de, né? Só que no uso do Novo Testamento, geralmente, isso aqui fica, é confundido, né, um com o outro. Normalmente eles usam, aliás, normalmente, a miúde, eles usam um, querendo significar o outro. Mas aqui parece ser perfeitamente por meio, né? Então, para dar testemunho acerca da luz, para todos crerem, é o futuro aqui, né? Mas aqui a gente tem que, para que todos crescem, não, para todos crerem por meio dele, ok? Aqui nós temos essa construção, uk en, é quem nos topos, o en a gente já conhece, que é o era, né? É o verbo do presente, aliás, o verbo eimi no imperfeito. Uk é a nossa negação, que tem o kappa, que a próxima começa com vogal não aspirada, e o ekeinos é aquele que é o par de rutos, né? Rutos, geralmente é este, ekeinos é aquele. Só que ambos podem ser usados como o pronome pessoal de terceira pessoa, que o grego não tem, significando simplesmente ele. Então, o ekeinos sempre vai ser é, anafórico, né? Aliás, sempre não. Ele vai ser catafórico ou anafórico, mas nesse caso, ele está retomando Johannes aqui, né? Então, no versículo 8, o que João está dizendo é que não era ele a luz, né? Phos. Ala, que todo mundo conhece, mas Rina Martiresse, que é exatamente a mesma construção que nós temos aqui, mas para, né, dar testemunho, perito photossos, acerca da luz. E aqui nós devemos, é claro, supor a presença de um verbo veio. Mas veio para dar, né? Não tem o verbo aqui não tem verbo nenhum, está exatamente escrito o que está escrito aqui, sem o verbo.
mas nós precisamos traduzir com verbo, porque isso é uma das coisas que alguns estudiosos dizem que é uma importação de certo estilo semítico de escrever, né? Aramaico, talvez, bastante condensado. Bom, do versículo 9 ao versículo 12, ao versículo 12, nós temos novamente o retorno àquilo que seria aquele hino cristão primitivo. Há um probleminha aqui, que uma gralha, né? Não é ercomen, mas ercomenos, ok? Tem o menos aqui que faltou aqui o os, tá? Então, na cópia de vocês, se estiver errado, eu peço que vocês, por favor, arrumem. Então, eu vou fazer a leitura em grego. Na sequência, dar uma tradução provisória e depois vamos ver a sintaxe ponto a ponto, conforme o tempo que nós temos. Se não der para terminar, não tem problema, que nós estendemos o curso para mais algumas aulas a partir da semana que vem, que sairão. Essas sairão sim ou sim. Então, vamos lá. En to posto aletinon, hopotis dei panta anthropon, erchomenos eiston kosmon, en tei kosmoi en, kai ho kosmos diauto egeneto, kai ho kosmos autonuk egno, eis ta idia elten, kai hoi idioi autonu parelabon, hossoi de ellabon auton, edocen autois exusian tecina theu genestai, tois pisteuos sineis to onoma autu. Aqui deveria ter um, um, um sigma lunado, um sigma do meio, né? Não um sigma, aliás, um sigma de final, não um sigma do meio. Então, era a luz verdadeira, ah, que ilumina todo homem, que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, essa luz, né? E o mundo não a conheceu, ou não a reconheceu, né? Para as suas coisas veio para as suas coisas, ou veio para o que era seu, né? E os seus, os que eram seus, não o receberam, não a receberam. Mas aqueles que o receberam, a luz que a receberam, deu a eles o poder, o privilégio, qualquer coisa desse tipo, exousia, de se tornarem genestai, teknateu, filhos de Deus, aos tois, né, aos que creem em seu nome. Tois pisteuosin esto onoma autor. Aqui não tem maiores problemas. Eu acredito que to posto aletinon tem aquela construção sanduíche, né? Que é to. Na verdade, é artigo. Há duas maneiras de construir o sintagma nominal em grego. Ou na construção sanduíche, que é artigo mais adjetivo mais substantivo, ou artigo mais substantivo mais artigo mais adjetivo. Essa segunda estrutura, que é com repetição de artigo, que nós vemos aqui, né? Então, era a luz verdadeira. Poletinon é um termo um pouco esquisito, nós vamos estudar ele mais
mais adiante. Ho potisdei panta anthropon. Esse ho aqui é um neutro singular, que é um pronome relativo, né? Então, que, o verbo fotisdei é iluminar, que ilumina todo homem. Todo homem aqui é aquela construção geral, né? Todos os homens, todo homem. Panta anthropon. Aqui é nominativo, perdão, aqui é acusativo singular, e aqui também é acusativo singular, só que como é da terceira declinação, o, ele não tem um ni, mas tem um alfa na sua desinência. Erchomenos eiston kosmon. Aqui tem uma coisa importante que é erchomenon, na verdade, necessariamente erchomenon. Erchomenon, que tá no acusativo, né? Aliás, está no acusativo ou está no nominativo? Erchomenon, ele pode ser três coisas. Pode ser nominativo neutro, é um particípio, né? Particípio presente, perdão. Do verbo, daquele mesmo verbo de elten, que é erchomai. Então, ir, ouvir, né? Dependendo, vindo ou ainda que veio. No caso, como é erchomenos, aliás, erchomenos é Eiston Cosmon, aqui é que veio ao mundo, né? Então, pode ser nominativo neutro singular, pode ser acusativo neutro singular, porque são iguais, ou ainda pode ser nominativo masculino singular. E pelo contexto, ele pode significar ou nominativo neutro singular, ou, nesse caso, não é nominativo, mas acusativo masculino singular. Essa mesma palavra que vocês veem aqui, erchomenon, non, pode concordar tanto com anthropon, e se concordar com anthropon vai ser masculino acusativo singular, ou pode concordar com topos. Se concordar com topos, vai ser nominativo, neutro nominativo singular, né? Então, de a depender de como nós interpretamos isso, nós podemos traduzir esse trecho de duas formas. Não, não vai até o versículo 10, até o versículo esse aqui, né? Se o erchômenos está com topos, nós temos que traduzir assim: era a luz verdadeira que, vírgula, aí a gente traduz, vindo ao mundo, né? Que é erchomenon eisto cosmon. O que é esse rho aqui? Então, isso aqui a gente desloca para cá como se, né, como se fosse uma posição que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Ou, se erchomenon concorda com o homem, a alternativa seria: era a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem, né, erchomenos, aqui entendido enquanto sua função adjetiva, que vem ao mundo. Ou seja, ou é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem, o que é verdade pela historinha, né? Ou é a luz verdadeira
que ilumina todo homem que vem ao mundo, o que também é perfeitamente compatível com a história. Continuando então a partir do versículo 10 até aqui. Podemos botar um ponto aqui, uma vírgula aqui. Aqui não tem problema. En toi cosmoi en. Ele estava no mundo. A luz, né? Ela estava no mundo. É, provavelmente aqui, essa ela pode ser tanto luz quanto a palavra, né? Cai, olha aquela construção da paratática, né? Vocês lembram essa coordenação que fica reiterativo? O mundo e o mundo, de autu, de A mais genitivo, que é por meio de, e geneto, foi feito, né? Então, e o mundo foi feito por meio dele. Lembrem que no Gênesis 1:1, que é a referência básica aqui, esse início está se referindo, entre outras coisas, aos primeiros versículos do primeiro capítulo do Gênesis. Deus cria as coisas por meio da palavra, né? E ele utiliza o verbo funciona como aoristo de Lego, ó, é o verbo eipon. Então, Lego, Logos, a palavra, Jesus é a palavra de Deus, e, e, e tudo foi feito por meio dele, porque tudo foi feito por meio da palavra, etc, etc. A gente vai ver essas noções com mais calma depois. Então, o mundo foi feito por meio dele, lembrando de A mais autu que está no genitivo, né? Kai ho cosmos, que é o mesmo, isso aqui se chama homoarcton. Homoarcton, que é uma figura de linguagem que você tem exatamente o mesmo início, né? Kai ho cosmos, kai ho cosmos. Então, no início da linha, no início do verso, se for um verso, você tem exatamente a mesma palavra, então você tem o mesmo início. Como é mesmo início, vem homoarcton. Homo de mesmo, arqué de início, então homoarcton. Ah, e o mundo, auton, que aqui é um acusativo neutro, né? Singular, que é o objeto de egno, e o mundo não o conheceu. Aqui pode ser conheceu ou reconheceu. Depende, de qual Bíblia vocês têm, porque esse verbo aqui, egno, ele tem é, ah, ele é um verbo que no presente ele também é redobrado, né? Gignosco. E esse gignosco, ele tem o sentido primário dele, não é o sentido de conhecer como é o conhecer intelectualmente, mas o de reconhecer, que é olhar para algo ou para alguém e dizer, ah, isso é tal coisa. Ok? Então, esse é o sentido básico de gignosco. Então, eu preferiria aqui reconhecer em vez de conhecer. E o mundo não o reconheceu, né? Ah, na sequência, Eistaidia elten. Esse elten, a gente já viu, né? Que é aquele raiz elt, que é do verbo erkomai. E a gente sabe que é um aoristo. Então, veio. Ou foi, nesse caso veio, porque a gente está no mundo. Eistaidia. Ah, peraí. Eistaidia. Eis é aquela
preposição que a gente está traduzindo por para, que pode ter um sentido dinâmico de entrar em alguma coisa, mas aqui não é exatamente o sentido de entrar, tal como aqui em cima o ex martirian não é o sentido de entrar, né? Mas veio para testemunho. E aqui ele veio para taídia. Taídia, na verdade, isso aqui é um adjetivo que é idion, que no grego clássico, no grego do período clássico, não exato, ático, quer dizer próprio. No grego no grego de João, esse idiom aqui normalmente era usado como um pronome possessivo. Então, taídia seria para as coisas que são ou eram, né, suas. Então, eis taídia elten, para as coisas que são suas, ele, ela, a luz, a palavra, veio. Kai hoidioi, e aqui hoidioi está falando de pessoas, não de coisas, né? É simplesmente os seus. Kai toidion auton u parelabon. E os seus não o receberam. Nós já discutimos o parelabon aqui quando apareceu catelabon, né? Catelaben. Basicamente é do verbo lambano, que tem aqui o para na frente, paralambano. O aumento anula esse alfa, pare. Nós temos um auristo, então a nossa, o nosso radical é diferente, porque não tem esse infixo nem esse sufixo. É a terceira pessoa do plural. A terceira pessoa do plural tem a vogal temática em o, e a desinência secundária é ni, então é parelabon, né? E os seus não o receberam ou não o aceitaram. Que isso é do verbo paralambano, que é receber de alguém. Agora, nós temos esse rossoi aqui. Esse rossoi é interessante porque é, ele basicamente é quantos, né? Mas ele pode ser utilizado no mesmo sentido relativo que ro, ou seja, aqueles quantos, né? Aqueles quantos. Ou, se quiserem, aqueles que, simplesmente. Aqueles que. Então, aqueles que elabon, aqui elabon e parelabon não tem, não tem muita diferença, tá? Só não tem o para, mas ele tem simplesmente o sentido de aceitar ou receber. Vamos apenas para manter certa diferença, vamos dizer assim, ó, aqueles que né, auton, aceitaram, aceitaram aqui, traduzindo elabon. E aqui nós temos uma figura de linguagem bem incômoda para quem está estudando grego, que aqui nós temos um nominativo, né? Nominativo plural, hossoi. Então, hossoi elabon, então aqueles que, né? Aqueles que o receberam. Isso aqui seria, aqueles que o receberam seria um sintagma nominal, né? Que o receberam funcionaria como uma oração adjetiva aqui, né? Uma oração subordinada ao hossoi, aqueles que, tá, 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 tá. Então, isso aqui está no nominativo, né? Isso aqui é um sintagma no nominativo. Como é um sintagma no nominativo, você espera que ele funcione como sujeito de uma oração, mas ele não funciona como sujeito de oração nenhuma, porque aqui começa uma outra oração. Edoken é do verbo didomi,
Eu não vou me deter muito sobre esse verbo, mas ele tem um redobro aqui no presente. O dó é o radical, né? O y é a, o aumento. E quando você tem os verbos em mi, né, o aoristo não é aoristo sigmático. O kappa vem a fazer as vezes do sigma. Então você vai ter o kappa aqui, e sempre que a gente tem a terceira pessoa do singular no aoristo, seja ele o aoristo com sa, seja ele o aoristo com k, ele perde o alfa e ganha o y, que pode ser ou não seguido do ni eufônico. Edoken, então simplesmente deu, ou se vocês quiserem, uma palavra um pouco mais elegante, concedeu. Né? Concedeu, um verbo aqui tem por sujeito ele, né? Que é a terceira pessoa do singular, não é esse rossoi aqui. Autóis, veja aqui do verbo dar, em grego, vem o nome dativo, né? Que é dotike ptosis, caso dativo, porque é o objeto indireto do verbo dar. Quem dá algo a alguém. Então, o autóis aqui, que é eles, quem são eles? Esses rossoi, é o objeto indireto. Então, concedeu a eles, autóis. Mas concedeu a eles o quê? Exousian está no acusativo singular de exousia, que é um substantivo feminino que, bom, pode ser algo como poder, algo como licença, né? Ah, algo assim, a gente pode dizer poder, poder. E a exousia tem por complemento aqui o genestai, que é um infinitivo suplementar. Genestai é, é um infinitivo aoristo daquele mesmo verbo gignomai, e aqui ele está no seu uso de verbo de ligação. Vejam que o gen aqui é o radical do aoristo, né? Do verbo gignomai, que está aqui, redobrado. Então, nesse caso, o gignestai, que está no aoristo que é genestai, então, tornar-se imediatamente, algo assim, e como sendo um verbo de ligação, x genestai, y, ou seja, x tornar-se y. O que é o y aqui? O y é teknateu. Tekna é o nominativo plural neutro de teknon. Teknon é simplesmente filho, criança, algo assim, cria, se vocês quiserem. Cria, filho, filhos, né? Porque está no plural. Tekna. Teu é aquele genitivo de Deus. Então, deu a eles o poder de quê? De se tornarem filhos de Deus. Agora, o que que a gente faz com aquele nominativo que sobrou? Porque tem um nominativo aqui, né? Com licença. Tem um nominativo aqui. Esse nominativo, ele não vai encontrar o verbo, porque o verbo aqui, de edoken, é ele, né? É um verbo que está só revelado pela desinência. E o autóis aqui é o que retoma esse rossoide elabonauton. Isso aqui é um anacoluto. É mais ou menos como a gente diz em português assim, minha mãe, eu gosto muito dela. Eu gosto muito dela? Minha mãe, eu gosto muito dela? Tá errado, porque cadê né, a continuidade? Essa oração tá com uma sintaxe quebrada. E isso é um anacoluto.
Existe em português, existe em grego, existe em latim, existem em todas as línguas. E é exatamente isso que nós temos aqui. Os que o receberam, ele deu a eles, né, o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, uma outra maneira mais elegante de chamar o anacoluto é de casus pendens, ou seja, o caso está dependurado. Normalmente é nominativo, então a gente diz nominativus pendens, ok? E aqui para completar, o versículo 12, nós temos, ele é bastante anacolútico, assim, vamos dizer, e nós temos esse tois, que está retomando esse autóis aqui. Nós podemos dizer aqueles que, né? Aos que creem, psteusin, eis, que agora a gente pode traduzir por em, tônoma, o nome, autu, dele. Esse eis aqui é engraçado, né? Porque o eis é uma preposição dinâmica e normalmente ele é usado no Evangelho de João como complemento do verbo pisteuo, que é ter fé ou crer. Pisteuo mais eis mais acusativo. Crerem. Então, nós esperaríamos um en aqui, mas nós temos um eis. Então, o tois novamente é dativo. Então, aqueles que. é, Aqui o artigo é um artigo, né? Só que o artigo está com a sua função propriamente pronominal de relativo, porque ele está fazendo a função de retomar esse autóis aqui. Então, aqueles que creem no nome dele, vamos dizer assim. Porque aqui não está com o possessivo, propriamente dito, mas está com o genitivo, autu, né? Esse autu aqui também está funcionando como um pronome de terceira pessoa, do singular, e está no genitivo de posse, né? Ele funciona como toônoma, ônoma de quem? Ônoma autu, ou seja, nome dele. Bom, meus caros, por isso perdão, por hoje é isso, por isso, por hoje é isso. E nós nos vemos muito provavelmente na segunda-feira também às 20 horas. Eu só vou confirmar se nós nos vemos na segunda ou na terça. E chegaremos quase ao Natal estudando o Evangelho de João. Veja que natalinos estamos, que temáticos estamos. Então, até já. Muito bem, gente.